Agora eu vou um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo da gente chegar no final. É porque o capitalismo, e isso quem mostrou muito bem foi o Marx, ou seja, o modo de produção na qual predominam as relações de mercado, ele é marcado, caracterizado pelo fato de que ocorrem crises cíclicas muito violentas. O capitalismo é sempre assim. E por que o capitalismo é sempre assim? Por definição, segundo Marx. Claro que outros vão contestar outras visões, mas vamos dizer, na visão do Marx, que nesse particular o Polanyi acompanha. Por que o capitalismo tem essa peculiaridade? Porque, por ser uma relação de produção de mercado, não existe coordenação geral. Ela é aquilo que o mercado orienta a cada momento. E o mercado é um conjunto disperso de forças que não tem como planejar quanto vai se produzir e quanto vai se consumir. Então, o capitalismo começa a se expandir, cresce, 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 produz muito, você tem crises de superprodução. Quando existe crise de superprodução, os preços baixam, porque tem muita produção e pouca demanda. Quando os preços baixam, os investidores param de investir. Quando os investidores param de investir, as empresas param de produzir. Quando as empresas param de produzir, as pessoas são mandadas embora. Quando as pessoas são mandadas embora, tem menos demanda ainda e a atividade econômica vai afundando, 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 até chegar no fundo do poço. Depois começa o processo de novo. Certo? Todo mundo conhece isso, né? Nós, aqui no Brasil, estamos bastante próximos dessa situação, não preciso ficar me estendendo sobre isso. O que interessa para o Polanyi é destacar o seguinte: nesses momentos de baixa, que são muitos, sempre vão acontecer, claro que depois vão acontecer momentos de alta, tá? Então, não é só momentos de baixa, tem momentos de alta e baixa. Só que nos momentos de baixa, as pessoas perdem o emprego e vão engrossar um extrato social, que o Marx chamou de exército industrial de reserva, muito grande. E aí tem uma novidade em relação ao Marx, é de que essas pessoas que são desempregadas no período da baixa, de modo geral, não vão ser reempregadas no período da alta. Elas vão formando um vasto reservatório de pessoas que vão ficando à margem das relações de mercado. E à medida que elas vão ficando à margem das relações de mercado, elas não têm mais lugar nesta sociedade que é dominada pelo mercado e na qual, se você não consegue vender a sua força de trabalho, você não consegue sobreviver. Então, por trás de um modo de produção que é extremamente bem sucedido do ponto de vista de aumento das forças produtivas, de fato, não houve. Tem alguma coisa que eu não vou poder aprofundar aqui, né? Mas que é importante registrar. É que, ao liberar o mercado, inclusive para o trabalho, eu produzo uma expansão incrível da capacidade produtiva. O capitalismo realmente é o modo de produção mais bem sucedido do ponto de vista de produção de riqueza, né? Nunca houve tanta abundância na história da humanidade quanto nesses 250 anos em que nós estamos vivendo pós-revolução industrial, ou seja, capitalismo pleno, pelo menos nos países desenvolvidos, né? No entanto, ao mesmo tempo em que produz uma grande capacidade de gerar riqueza, produz também uma constante expulsão do número crescente de pessoas que não têm lugar neste tipo de modo de produção e que, por ser o modo de produção dominante, não terão
nenhum modo de sobreviver a não ser que se estabeleça uma coisa que apareceu na fala do Edson sobre o feudalismo, que é o quê, pessoal? Direitos. Os direitos que aparecem na nossa época histórica são modos, como disse, desculpa, o seu nome? Como disse a Ana, são formas de relação social extramercantil. São, se vocês quiserem, algo análogo, vocês não vão gostar da comparação, mas é verdade, a esses impostos aqui. Aliás, os direitos têm que sair de impostos, porque tem que se destinar uma parte da riqueza a garantir esses direitos. E eles são impostos, politicamente. Eles não são resultado do mercado. Não podem ser, porque por definição, é uma relação extramercantil, tá claro? Então, o problema de quando o trabalho vira mercadoria é que num mundo onde só existisse relações de mercado e a tendência do mercado é se expandir até onde ele puder, sem limite nenhum, é que as pessoas ficariam inteiramente desprotegidas. De fato, há momentos em que elas ficam mesmo. No Brasil, nós conhecemos isso. Né? O Brasil é até um bom exemplo disso, porque é um país onde os direitos nunca foram implantados, os direitos sociais, chamados direitos sociais, nunca foram implantados completamente. Né? E um país que, durante muito tempo, foi o país mais desigual do mundo, talvez volte a ser. Isso significa que tem muita gente nessa situação. Então, é um exemplo do que acontece quando você tem uma generalização absoluta das relações de mercado. Ok? Isso leva a que tenha que se pensar, e a ideia de direitos é essa, de que você tem que tirar o trabalho das relações de mercado. Quanto mais direitos você tiver, mais o trabalho está sendo retirado das relações de mercado. Cada um dos direitos sociais é uma maneira de dizer que você está impondo politicamente uma limitação a esta liberdade de mercado. Vou dar um exemplo simples, todos vão entender. Se a legislação brasileira fosse como é a legislação em alguns países da Europa, que proíbe o trabalho aos domingos, a pessoa fica proibida de vender a sua força de trabalho aos domingos, ela não pode trabalhar, mesmo que ela queira, porque isto é um direito, o direito ao descanso, mas esse direito implica em que não pode ter relação mercantil, ou uma coisa ou outra. Então, não pode vender a força de trabalho e eu, se for empregador, também não posso comprar aquela força de trabalho, mesmo que eu queira. Significa limitar a liberdade, tanto de um quanto de outro. Tá claro? Quando eu digo, olha, não tem mais essa restrição, o mercado avançou, os direitos recuaram. Tá claro? E assim você pode pensar todos os direitos. É a mesma matriz. O que acontece com relação ao dinheiro? E uma vez explicado, o trabalho, o dinheiro e natureza são relativamente mais fáceis. É que o dinheiro é, por assim dizer, o combustível que faz com que este sistema de altos e baixos funcione. Portanto, se eu não controlar o dinheiro, e quando eu digo eu estou me referindo ao Estado. O Estado não retirar o dinheiro do mercado, o que quer dizer retirar o dinheiro do mercado? Pode parecer meio absurdo, né? Porque se eu retirar o dinheiro do mercado acaba. Quer dizer, eu preciso do dinheiro para comprar e vender. Não é retirar nesse sentido, mas é dizer o seguinte, o controle do dinheiro não fica mais sob o mercado. O que seria um exemplo disso? Por exemplo, se eu sou um capitalista e tenho muito dinheiro,
pode haver uma legislação que diga o seguinte: você não pode tirar o seu dinheiro do país. Então, por quê? Porque se eu tiro o dinheiro do país, eu promovo esta queda. Tá certo? Esse momento de queda, ele fica mais forte, mais difícil de ser revertido. Se eu tiro o dinheiro do país, está claro? No modo de produção capitalista, esses altos e baixos dependem de investimento e falta de investimento, certo? Então, se eu crio uma legislação, e vários países têm essa legislação, que diz o seguinte: o dinheiro não pode sair do país, significa que eu, como dono do dinheiro, não tenho a liberdade que eu teria se eu pudesse fazer com o dinheiro o que eu quisesse. Eu estou coibindo a liberdade de gerenciar o dinheiro da forma como eu quiser. Então, o argumento do Polanyi, nesse caso, a gente pode passar mais facilmente. É que, se o Estado não retiver o controle do dinheiro, ele não tem condição de, pelo menos, amenizar essas crises. O que significa, falando de maneira bastante simples, amenizar essas crises? É que o Keynes, talvez o mais importante economista do século XX, descobriu, na crise dos anos 30, que o Estado tinha um modo de agir, como ele diz, de maneira contracíclica. Então, estes ciclos são inevitáveis, mas se o Estado agir, ele pode fazer com que estes ciclos sejam amenizados. Os ciclos capitalistas são inevitáveis, de alguma forma. Mas se o Estado tiver condição de controlar o dinheiro, ele ameniza a intensidade do ciclo. Como que ele faz isso, pessoal? Aqui acho que todo mundo conhece. O que o Estado faz para amenizar o ciclo? Injeta dinheiro no mercado. Exatamente. Ele injeta dinheiro no mercado. Porque ao injetar dinheiro no mercado, ele produz demanda, e ao produzir demanda, ele induz a produção. E, portanto, ele encurta a intensidade do ciclo. Ao fazer isso, o que acontece? Em termos daquilo que nos interessa, que são as pessoas. Você gera emprego, portanto, você tem menos gente nesta condição marginalizada e desamparada. Isto pode significar a diferença entre uma situação social insustentável, que resulta numa catástrofe, e uma situação social, digamos, onde vai haver alguns altos e baixos, mas ela é mais controlada. Ou seja, as pessoas, se você tiver duas coisas, direitos de um lado e do outro, você tiver as crises amenizadas, você tem uma situação em que as pessoas não ficam, de modo geral, expostas a uma situação de miséria. No fundo é isso. Nós estamos, e sequer, na verdade, não ficam expostas nem mesmo a uma situação de pobreza. Há uma certa instabilidade, né? Há uma certa, digamos, flexibilidade, mas ela não é extremada. Nós poderíamos dizer que isso que eu acabei de descrever é o nome do que aconteceu na Europa entre aproximadamente 1945 e 1975. É o chamado estado de bem-estar social com política keynesiana. É uma situação capitalista, portanto, com algumas das características do capitalismo, mas bastante atenuadas do ponto de vista da população em geral, dos trabalhadores, que são 99% da população. Certo? Mas para que isso aconteça, eu tenho que retirar o dinheiro da esfera do mercado. O controle sobre o dinheiro está na mão do Estado, mesmo que ele possa estar ocasionalmente sob o gerenciamento dos capitalistas privados. Mas eles não podem fazer com o dinheiro o que eles quiserem. Quer dizer, o controle final do dinheiro é do Estado. Ok? Finalmente,
a natureza. Aqui, dado o período no qual nós estamos vivendo, a explicação, então, é muito fácil. O que acontece com a natureza se a natureza for entregue completamente ao mercado? Vira mercadoria. Sim, ela vira mercadoria. E segundo passo, depois dela virar mercadoria, o que vai acontecer com ela? Ela se extingue. Né? Por quê? Porque o mercado não tem limite. Por que o mercado não usaria, por exemplo, a terra até ela se esgotar completamente, a terra produtiva? O mercado não tem outro objetivo a não ser comprar e vender. Aliás, o mercado é isso, como nós vimos no começo da aula. Compra e venda, certo? Com o maior lucro possível. Então, você vai usar os recursos naturais até eles acabarem. Como ela disse, até se extinguir, ponto final. Então, o único modo de evitar isso é você tirar a natureza do controle do mercado. É você dizer, olha, você pode usar os recursos naturais só até esse ponto, porque a partir desse ponto eles não são mais renováveis, eles estão poluindo o ar, poluindo as águas de uma tal maneira, destruindo os icebergs, enfim, de uma maneira que isso não vai mais se repor, e, portanto, nós vamos proibir isso. Então, você pode fazer determinadas coisas, mas não pode fazer tudo. Novamente, estamos retirando um espaço de liberdade, né? Tirando a natureza do âmbito do controle do mercado. Não é que não possa haver alguma utilização, tal como acontece com o dinheiro, mas ela é rigorosamente controlada por um poder público. Ok? Tudo bem? Não preciso ir adiante, né? Todo mundo nós estamos vivendo isso no dia a dia, sabemos do que se trata. Na época do Polanyi, isso era uma previsão bastante audaciosa, né? Nós estamos falando de um livro de 70 e tantos anos atrás. Hoje em dia está absolutamente confirmado. Se a natureza ficar sob domínio do mercado, mais dia menos dia ela vai ser extinta, como disse. Seu nome é? Fernanda. Então, pessoal, qual é o resultado desse triplo raciocínio aqui? O resultado é o seguinte: do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista natural, se não houver uma intervenção do poder público sobre o mercado, restringindo o mercado, portanto, restringindo a liberdade. Estamos, portanto, falando aqui do nosso problema final. É como vai ficar o problema da liberdade neste quadro. Se não houver uma intervenção, na opinião do Polanyi, pura e simplesmente a humanidade vai se extinguir. Ou seja, o mercado, deixado a si mesmo, leva à extinção da humanidade. É tão simples e tão radical quanto isso. O mercado não é uma forma social viável. Não é uma forma social viável. Por mais estranho que pareça para nós, dada a quantidade de riqueza que ele pode produzir. Ele produz uma enorme quantidade de riqueza, de fato, mas ele inviabiliza a humanidade, na opinião do Polanyi. Ok? Então, só é possível a sobrevivência da humanidade se esses três itens, trabalho, dinheiro e natureza, forem retirados do controle do mercado. Tá? Caminhando agora para a nossa conclusão. Sociedade versus mercado. Eu disse no princípio que a dualidade importante não é a dualidade entre mercado e Estado, porque o mercado é o resultado de uma imposição do Estado. A dualidade realmente importante é entre sociedade e mercado. Por quê? Porque, na realidade, o mercado é uma relação
de um tal tipo que ele dissolve a sociedade. Se nós pensarmos num mundo onde só exista mercado, pensem num mundo onde só em todas as relações fossem mercantis. Bom, essa é uma ideia até um pouco absurda. Pensem no seguinte: se as relações humanas fossem apenas mercantis, nós, quanto crianças, não poderíamos sobreviver, porque as mães não cuidam da gente porque a gente paga. Elas cuidam da gente porque elas gostam da gente. Tem alguma coisa na relação entre mães e filhos que não passa pelo dinheiro. Tá certo? Não é uma compra e venda. É uma troca. Uma troca muito importante, mas é uma troca sem a qual a humanidade não pode sobreviver. A humanidade simplesmente não pode sobreviver sem essa troca, porque nós dependemos uns dos outros. E enquanto crianças, dependemos absolutamente. Nós nascemos sem condição de sobreviver. Não é? Nós dependemos que alguém goste de nós. E esse gostar não é mercantil, não é uma troca mercantil. É um outro tipo de troca. Então, eu estou dando esse exemplo radical, mas para dizer o seguinte: se nós pensarmos num mundo onde só existam relações de compra e venda, você vai vendo que isto dissolve a sociedade, ou seja, os outros tipos de relação, que não são relações de compra e venda, vão ficando fracos até desaparecer. Não é casual que o Marx, no Manifesto Comunista, mostre como o capitalismo vai dissolvendo as relações que pareciam relações, entre aspas, sagradas. Por exemplo, as relações familiares. Muita gente casa por dinheiro. O casamento por dinheiro é algo que existe, não é? Ou seja, há uma certa mercantilização do casamento. Estão de acordo comigo? O que é a mercantilização do casamento? É uma infiltração do mercado sobre relações extramercantis, como disse a Ana. Uma boa expressão, relações extramercantis. As relações extramercantis vão sendo lentamente mercantilizadas, porque o mercado tem esta propriedade de se expandir indefinidamente, a menos que o poder político diga aqui parou. Por isso que o Polanyi está dizendo, se o poder político não tiver capacidade de dizer o trabalho, o dinheiro e a natureza não ficam sob controle do mercado, acaba. Agora, eu estou dando um passo além. Eu estou dizendo, não é o problema da relação entre Estado e mercado que é o mais importante. É uma relação mais profunda. É que o mercado dissolve as relações de natureza social. Há uma oposição entre mercado e sociedade. O que é sociedade não é mercado e o que é mercado não é sociedade. A tal ponto que a gente poderia dizer que o mercado é antissocial. É por isso que o mercado não é natural. O natural é o social, não o mercado. Está claro? São relações, na visão do Polanyi, antitéticas, antagônicas. E agora, então, indo realmente para o final. Nessa relação de antagonismo, o Polanyi tende a entender, eu não vou dar as respostas hoje, dou na próxima aula, tá? Então vão ficar uma série de perguntas pendentes aqui que nós retomaremos. Eu sei que tem pontos obscuros. Mas o Polanyi acha que a catástrofe do século XX é o resultado desta dissolução da sociedade operada pelo mercado por baixo. Quando eu disse lá no começo da aula que existe uma força que está operando no subterrâneo sem que a gente veja, é esta força do mercado, que não é a força óbvia do mercado, não é a pequena compra e venda que a gente faz no dia a dia para a compra do supermercado.
né, é a expansão dessas relações contra as relações sociais, dissolvendo as relações de tipo social. Esta é, na verdade, a origem da catástrofe que vai dar na Segunda Guerra Mundial, passando pela economia internacional, pelas crises capitalistas, etc., etc., que nós vamos ver na próxima aula, o mecanismo pelo qual isso acontece. Então, o Polanyi acha que, diante da catástrofe, o que aconteceu? A sociedade reagiu. A sociedade reagiu ao mercado. E os sinais da reação da sociedade ao mercado são duas: fascismo e socialismo. Tanto o fascismo quanto o socialismo são maneiras de reagir ao mercado. São maneiras opostas, mas são reações ao mercado. Numa delas, por exemplo, no caso do fascismo, se acentuam relações de tipo nacional, étnico. A solidariedade dos alemães, por exemplo, né, contra o que eles chamavam de raças inferiores, os judeus, por exemplo. Mas esta solidariedade nacional, para usar a expressão da Ana novamente, é uma relação extramercantil. Não é uma relação de compra e venda, é uma relação de solidariedade. Étnica, nacional, que vai massacrar outros povos, mas é uma relação extramercantil, tá claro? Não é uma relação de compra e venda. O socialismo, evidentemente, é uma reação pensada, racional a isto, né? Por exemplo, planejando a produção, né? Tomando os meios de produção para planejar, para evitar as crises, para garantir, por exemplo, na Constituição da antiga União Soviética, se garantia o pleno emprego. Né? Isso estava na Constituição. O Brasil também, né? Curiosamente, a nossa Constituição de 88 garante o direito ao trabalho, mas ela não é cumprida. Né? Nossa Constituição não é cumprida, mas ela garante, que é uma maneira de controlar o mercado, certo? Não é ao sabor do mercado, mas, enfim. Essas duas reações são reações da sociedade contra o mercado. É como se a humanidade estivesse reagindo diante da possibilidade da sua extinção. Ok? Essas duas reações, fascismo e socialismo, colocam o problema da liberdade, com o qual nós vamos concluir a aula. Porque o problema da liberdade é que essas duas formas podem, num caso, certamente é. E é assim que o Polanyi vai concluir o livro. Num caso, que é o fascismo, ele é autoritário. O fascismo é, por definição, autoritário. O socialismo, e esta é a interrogação final, pode ter uma versão democrática. Pode ter uma versão democrática. Mas pode também ter, como foi o caso da União Soviética, uma versão autoritária. Então, o que o Polanyi está dizendo, e com isso eu vou encerrar, deixando a pergunta para a próxima aula, é a forma de reação da sociedade coloca um problema que é o problema da liberdade. Como este problema vai se resolver?